Bom dia, estamos aqui na APS em Geraldo Ponciano, na presença da gerente, a dona Amparo, e em nome de quem eu saúdo todos os colegas que trabalham na APS. Realmente temos aqui conosco hoje uma assistência muito favorável e agradecemos a sensibilidade da dona Amparo em disponibilizar a atenção de todos os servidores para a nossa visita. Nosso amigo Dr. Nelson, que é o nosso grande amigo e que está sempre em contato com as APS, começou esse trabalho bem antes de nós e hoje nós estamos muitas vezes apenas tentando pacificar o trabalho que o Dr. Nelson já fazia de longa data, né? Com bastante antecedência. Então, nessas visitas, dona Amparo, a gente procura primeiramente colocar a APS em contato com a Procuradoria, né? A senhora já faz parte do nosso grupo no WhatsApp e muitas vezes um problema parecido com o que aconteceu hoje pela manhã aqui na APS, se surgir e a senhora se sentir vulnerabilizada, a senhora pode oficiar, encaminha para a gente tentar tomar algum tipo de providência, que a senhora não pode ficar sendo objeto de assédio moral, né? Às vezes, da mesma forma como o segurado tem o direito dele, ele também tem que respeitar o direito do servidor. Então, a senhora fez bem em contar com a nossa ajuda e a gente vai, assim que chegar o processo lá, vamos dar a nosso atendimento, mas fica a dica assim, a senhora não se sentir, digamos assim, desamparada. O seu nome é Amparo. Já não começa pelo nome. Então, a Procuradoria, na pessoa do Dr. Nelson, é um grande amigo dos servidores e nós também somos servidores, então todos nós estamos no mesmo barco. Então, se alguém, digamos assim, entra contra um servidor, né, com um tipo de assédio moral, logicamente a pessoa vai ter que responder pelos atos dela digamos assim, nas instâncias devidas, né? Então, esse é o primeiro ponto. O grupo está lá, a gente não coloca esse tipo de situação no grupo, mas se precisar do nosso apoio escrito, a gente também está aí para ajudar. Estaremos procurando. O segundo ponto, a gente fala sobre o e-tarefas. Aqui na sua APS, quem é que é o responsável por estar dando uma checada nos pedidos que a Procuradoria faz através do e-tarefas? É a senhora? Eu e o estagiário. Pronto. O e-tarefas é um sistema que o Dr. Nelson pode até falar melhor do que eu, né, Dr. Nelson? É um sistema que, digamos assim, ajuda muito a Procuradoria, principalmente naqueles processos mais antigos, né, Dr. Nelson? Pode ficar à vontade se eu quiser apresentar essa parte. O que é que eu faço? Em primeiro lugar, cumprimentar a minha querida amiga Amparo, que nós já temos uma amizade estreita já de há muito. Conheço também o nosso parceiro Elvio aqui, os demais colegas já tive a oportunidade de cumprimentar, mas me sinto muito acolhido aqui na APS Geral e saibam que na minha pessoa, né, Dr. João, podem contar conosco com a amizade e o profissionalismo que nós estaremos sempre à disposição. E sobre o e-tarefas, doutor, ela é uma plataforma, eu vou até pedir vênia aqui aos colegas para ensinar o Padre Nosso ao vigário, né? O e-tarefas é uma plataforma da Previdência Social que serve para gerir as tarefas que são distribuídas para os servidores para fim de atendimento não só de demandas da Procuradoria, mas também demandas de outras APS. O e-tarefas ele tem uma integração com o Sapiens, que é o sistema da AGU. Então, quando a AGU demanda algum subsídio, né, das agências, é feita esse diálogo entre as duas plataformas. Nós abrimos uma tarefa no Sapiens, essa tarefa vai cair para a ADJ e a ADJ redistribui para a APS respectiva. Com o advento do INSS Digital e do GET, a demanda de processo administrativo diminuiu sensivelmente, porque a Procuradoria já tem esse acesso direto ao GET, né? Hoje, inclusive, os procuradores já estão acessando, eu particularmente também acesso, estamos baixando diretamente. A utilidade do Sapiens com esse diálogo com o e-tarefas se resume aos processos antigos, que em sua maioria já estão no SAPD. Né? Aqui raramente a gente precisa demandar algo da APS Digital, porque quase tudo está no SAPD. Né? Eventualmente, no volume de processos que a gente trabalha, um ou outro pode passar, mas no geral, quase 100% dos processos estão no SAPD. Então, quando a gente precisa de um PA, a gente vai no GET ou no SAPD. Só em situações excepcionais, quando não há
nós não localizamos esse processo administrativo em nenhuma das duas plataformas, a gente demanda a APS via Sapiens. Então essa tarefa que vai cair na caixa do e-tarefas da APS, e aí a APS precisa estar tendo esse acompanhamento semanal, né, doutor João? Para filtrando esses pedidos, porque são subsídios que vão fortalecer a defesa da administração pública e juízo. Então a Procuradoria, como a face jurídica do INSS, precisa desse feedback dos amigos, dos colegas aqui da Previdência, para que a gente possa fazer a defesa consistente do ato administrativo e apresentar para o Judiciário o entendimento administrativo e fazer a defesa do ato de vocês. Porque, eu costumo dizer, já se tornou um lugar comum, mas a AGU e a Previdência Social são duas partes da mesma moeda. Então, tem que andar irmanadas, na mesma passada, com a mesma... com o mesmo objetivo, né? Sempre imbuído desse viés de buscar defender o erário, né? E ao mesmo tempo, onde é possível, também reconhecer direitos em determinadas circunstâncias que muitas vezes os colegas têm certas amarras que não podem avançar, mas onde a gente encontra uma aventura jurídica, a gente precisa combater, porque nós estamos defendendo a ordem administrativa, estamos defendendo o erário e o segurado e a sociedade de última instância. Então, daí a importância desse acompanhamento, né, doutor João? A gente aqui acompanha diariamente, na verdade, eu peço o estagiário para ver diariamente, até para não juntar, né? Só que assim, eu estava há 15 dias fazendo o trabalho, fazendo defesa em Maceió, e esse mês ficou um pouquinho... vários processos sem a gente colocar. Só que é o seguinte, é aquela situação dos processos que já foram concedidos judicialmente e por conta do build ele retornou para a justiça e a gente não tem. E realmente eu não estou colocando em todos eles, não deu para fazer isso. Aquele lá, informar que é um processo já concedido judicialmente, que a gente não dispõe do PA. Entendeu? Até porque eu estava até pensando, por que a Procuradoria, sei lá, a AGU, lá de Cílio, eles colocam ainda esse pedido de processo. Porque dá para identificar, começou com o auxílio-doença, já sabe que foi concedido judicialmente. Então não precisaria retornar o pedido lá mesmo no CRETA, vai dar o processo, entendeu? Você colocar esse ponto de vista, o Amparo, porque inclusive serve como um subsídio para a gente filtrar, não é, doutor João? Eu já filtraria bastante. Porque as demandas da Procuradoria em relação às APS, porque isso aí otimizaria o trabalho nosso e também da agência. Tem que né? estar conferindo, Com certeza. olhando, Então, procurando. vai ser mais um elemento que você está nos trazendo, Amparo, que vai com certeza se incorporar à rotina do gerenciamento de contencioso de massa lá com o doutor Cariolando na PEFAL, doutor. Então, já é um elemento que nós vamos agregar e levar isso para o nosso dia a dia, o dia a dia da Procuradoria. Tá. Tem um outro ponto, dona Amparo, assim, a Procuradoria lá, no meu caso, né, que faço parte da especializada, a gente recebe os mandados de segurança, né, e apesar de hoje estar tudo no polo, a gente, às vezes, quando o advogado coloca o gerente da APS no polo passivo, a gente tenta uma preliminar, que a gente chama, né, de legitimidade, dizer que o gerente não é a autoridade competente, mas essas preliminares não estão sendo acatadas. Eu recentemente apresentei umas 3 informações com essa preliminar e o juiz afasta, e se o advogado entrar contra o gerente da APS, infelizmente é o gerente da APS que vai responder. E às vezes o próprio juiz já coloca lá que, num caso de liminar, ele determina que seja cumprida aquela decisão em 10 dias, sob pena de crime de desobediência e de aplicação de multa. Aí, nesses casos, essa comunicação vem para a senhora através do e-tarefas. Então, teve casos aí de alguns gerentes que não apresentaram informações, e a gente está sempre passando nas APS explicando isso. Se você não apresentar a informação, eu não vou poder apresentar para o juiz. Aí, se vier uma situação como essa, infelizmente, aí o juiz, ele tem a autoridade, ele tem a caneta nas mãos, ele determina, e aí quando vier, no caso, a ordem, já vai vir a ordem para cumprir, ou talvez até o desconto, né? Então a gente tenta passar isso para a autoridade, para ela ficar ciente. Se a senhora não ficar olhando diretamente, mas peça uma pessoa da sua confiança para toda semana, porque no caso de mandado de segurança o prazo é 10 dias. Então vamos supor, a informação, na pior das hipóteses, chegou na segunda e a senhora só olhou na sexta.
mas ainda tem mais 5 dias. Então, não se perde o prazo integralmente, né? Agora, se passar uma semana sem olhar, aí realmente é capaz de perder esse prazo de 10 dias que o juiz dá, e a esse prazo a gente chama no direito em prazos próprios e prazos impróprios. Os prazos próprios não tem como a gente dilatar. O juiz está lá na legislação que o prazo é de 10 dias, então o juiz não pode dar. Agora, tem alguns outros prazos que são impróprios, até no processo administrativo, né? A gente tenta argumentar que a maioria dos prazos são impróprios, mas agora a maioria dos mandados de segurança está exatamente nesse ponto. Com o INSS digital, eles querem que o processo seja julgado em 45 dias. Mas a gente não tem condições, não temos pernas para dar esse tipo de atendimento. Então, a gente argumenta que esse prazo é impróprio, mas a nossa argumentação tem que ser apreciada pelo juiz, e até agora os juízes não estão acatando, eles estão determinando realmente que se cumpra, apesar de a gente dizer, olha, tem uma fila, a gente vai tirar a pessoa da fila, vai colocar lá na frente, e os outros vão ser prejudicados, mas o juiz manda, a gente tem que obedecer. Então esse é o segundo ponto da questão das tarefas, né? E o terceiro ponto da nossa reunião é relacionado com a questão, e é por isso que eu pedi para os servidores participarem, né? A questão de ajudar o servidor que trabalha na concessão de benefícios previdenciários. E nessa área aí o Dr. Nelson tem muita expertise, eu concedo a palavra aí para ele nos brindar com o seu conhecimento. É bondade do Dr. João, né? A gente tem um trabalho aí já de mais de uma década, né, em matéria previdenciária, e a gente observa que em alguns casos a gente tem uma dificuldade em compreender o porquê do indeferimento administrativo, né? Não é um caso aqui geral, estou falando de uma forma genérica, né? Mas o que eu observo é que, até por conta do volume de trabalho, muitas vezes o servidor não consegue exaurir, né, a análise do processo administrativo. E aí a gente observa que, às vezes, a gente se vê compelido a formular proposta de acordo em juízo por conta, às vezes, até da gente não compreender, como eu disse, o porquê do indeferimento. Então, daí a importância que a gente sempre destaca para os colegas e pede esse empenho de, na medida do possível, buscar fortalecer as decisões administrativas, ampliando, inclusive, as bases de dados para fim de acesso. A gente, volta e meia, a gente se debate com casos práticos, que eu até, doutor João, quando tivemos a oportunidade de falar para os colegas no evento, né, que o doutor está planejando fazer, né, em breve, assim que a gente conseguir vencer esse mutirão aí de Santana do Ipanema, a gente tem muitos casos práticos em que a gente faz pesquisas em bases de dados públicas mesmo, não é nenhuma base de dados restrita, em que a gente consegue buscar elementos para fortalecer as decisões administrativas. Por exemplo, muitas vezes a gente identifica segurados, especialmente na área rural, postulando a concessão de benefícios, e a gente observa documentação emitida fora do Estado, né? A gente vê o RG emitido em São Paulo, a gente vê o CPF emitido no Estado paulista, tem uma tabelinha da Receita Federal onde a gente identifica, eu até já compartilhei com os colegas. Eu vi essa semana, acho que foi essa semana que eu passei para os meninos. Perfeito, a gente identifica qual foi a unidade da Receita Federal em que foi emitido o CPF. Por exemplo, a Alagoas é o dígito 4, o CPF, né? Aí a regional Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte. Se a gente pegar o CPF 5, a gente sabe que é o Sergipe ou Bahia. 8 é São Paulo, e por aí vai. 6 é Minas, 7 é Rio de Janeiro, Espírito Santo. Então a gente já identifica que a pessoa emitiu o CPF fora. A gente vê lá a tabelinha também do TRE, do TSE, a gente tem uma resolução do TSE que disciplina o algoritmo para a emissão do título de eleitor. Então quando a gente pega lá, ele traz com a certidão dizendo que tem domicílio eleitoral em Giraldo Ponciano, mas a gente vê que ele emitiu no dígito 01, que é o TRE de São Paulo. E às vezes a pessoa passou anos a fio em São Paulo, voltando lá, exercendo atividade, com certeza não no meio rural, transfere o título de eleitor para cá, tira um outro RG aqui de Alagoas, e a gente vê muitas vezes que a pessoa passou a vida inteira em São Paulo e veio aqui só para dar entrada no benefício. Isso daí é extremamente comum. Então, quando eu estou analisando os processos
em meses de audiência, eu observo muito o CNIS, porque às vezes a pessoa chega lá com a RG de Alagoas emitida agora, 2017, 2018, e só que tem um registro de um RG emitido lá em São Paulo, carteira de trabalho emitida em São Paulo, título de eleitor lá no TRE paulista e por aí vai. Então, a gente fica atento a essas questões de emissão de documentação, a gente busca também verificar quando, às vezes a pessoa tem um perfil por exemplo, que não exerce atividade rural. A pessoa, por exemplo, é motorista, eu pesquiso no site do Detran, lá eu puxo a CNH do camarada, eu vejo lá que ele renovou a CNH agora, categoria E, né, para dirigir caminhão, carreta, ônibus, né? Então um sujeito desse não pode ser segurado especial, não é verdade? Caso de pensão por morte é extremamente comum. Quando eu pego lá o certidão de óbito, tem lá instrumento pérfuro contundente. Ou seja, quem lembra das aulas de medicina legal sabe, é projétil de arma de fogo, né? Então, a gente vai lá, põe o nome do morto no Google e aí vai lá, vai aparecer toda a história da morte. Esses sites que gostam de sensacionalismo, vamos usar uma expressão popular, é batata a gente encontrar a profissão do camarada. Não é verdade? A gente vai lá na perícia oficial, aí tem lá, fulano de tal, morreu, acidente de trânsito, ou homicídio, enforcamento, ou o que seja. Tem lá. Porque a gente já foi buscando Redes sociais, ótimo, eu ia chegar nesse ponto, meu pai, nós estamos nesse ponto. Maravilha. Uma cantora aqui. Então Uma eu estou semeando não num terreno fértil, eu estou semeando numa lavoura, porque os colegas já conhecem tudo, então eu me sinto mais à vontade e mais tranquilo para compartilhar essas experiências. Então a gente olha lá na perícia oficial e tem lá, profissão marceneiro, vigilante, mecânico. Outro dia, num caso pitoresco, eu estava com um processo em vez de audiência, o rapaz estava pedindo um auxílio de doença. Aí tinha, em algum lugar, tinha uma notícia de que ele, no processo administrativo, que ele tinha sofrido um acidente de motocicleta. Eu comecei a perguntar, não, mas o senhor tem moto, o senhor dirige e tal, pilota a moto? Aí, não, tinha uma moto lá, mas não é minha e tal. Aí eu entrei no site do TJ, coloquei o nome dele, entrei e vi que ele estava respondendo um processo por receptação. Aí eu baixei com o certificado digital o processo judicial e tinha lá que ele foi preso por receptação porque estava com várias motos objeto de furto ou de roubo numa oficina mecânica de motocicleta dentro da casa dele. Ou seja, são situações que a gente vai, doutor João, farejando, né? Farejando e vai descobrindo essas coisas. Eu costumo consultar também a base de dados do MEI, para saber se a pessoa exerce atividade como microempreendedor individual. Na base de dados também da Receita, que eu acho que o CNIS está integrado com a Receita também. A gente vê onde a pessoa declarou seu domicílio quando emitiu o CPF. Então isso é extremamente comum da gente ver pessoas com o CPF emitido fora e com o endereço atualizado recentemente fora do estado. Então todos esses elementos a gente leva para a Justiça tem considerado esses elementos, doutor, e nós temos obtido um grande êxito nas improcedências, né? Então eu compartilho com os colegas dessas experiências e me sinto extremamente recompensado, porque eu senti nos rostos dos colegas o entusiasmo, o sorriso, que isso me conforta, me anima e me dá mais força para a gente prosseguir nesse trabalho. Então, como eu disse, eu não estou semeando num terreno fértil, estou semeando numa lavoura, onde os colegas já estão frutificando. Uma coisa que com muito entusiasmo. Que a gente diz agora com o Goethe é que o que os olhos não vê, o Você coração não não sente. sente, é verdade. Porque quando a gente estava com o segurado na frente da gente, assim, a gente abria o leque a orelha, né, se acendia, a gente ficava mais aptos a buscar, questionar, né, a gente via que visivelmente tínhamos entrevista rural, que não era trabalhador rural e tinha entrevista rural. Claro. Hoje fica um pouco mais difícil. A gente vai, os meninos que fazem isso aí diariamente, vê a documentação e não está vendo segurado, né? Mas que busque eu concordo com você, estudar, eu concordo com você, Aí fala, ficou, realmente, acho que ficou um pouco mais difícil. Não, de fato dificultou um pouco, mas mesmo sem ver o segurado, com essas mas facilidades essas a gente consegue ir buscar. Agora, eu me ressinto da falta da entrevista. Não é digamos assim, um sentimento só meu, o judiciário também
sente isso, os magistrados com quem eu faço audiência também se ressentem nessa falta da entrevista, e eu acredito que, quem sabe, a gente não pode, depois mais à frente, rever essa questão. A gente semeia, a gente cultiva, né, doutor João? E quem sabe mais à frente a gente não consegue reverter isso daí, porque eu acredito que a entrevista rural é um elemento importante, é um elemento que agregava muito, e nessa fase de mudanças da Previdência Social, eu acho que ainda existe espaço para a gente batalhar essa questão. É só a gente investir nesse ponto. Mas mesmo sem entrevista, a gente consegue ir atrás dessas bases e a gente consegue ampliar. Com certeza. E eu sou entusiasta da entrevista e ainda não perdi minha esperança dela voltar. É possível, talvez, que, por exemplo, se o segurado entra com um pedido numa determinada APS, aquela entrevista fosse gravada até a inspeção fosse feita pela APS que recebe o processo, faz o upload daquele vídeo no sistema do INSS e a pessoa que é a autoridade que vai julgar faz, digamos assim, a análise da inspeção pelo vídeo. Tá entendendo? Porque nós, na experiência que o Dr. Nelson, o Dr. Danilo e o Dr. Cariola nos passaram no Mutirão de Santana, eu fui convidado por eles e tive a honra de participar, a gente percebe que os juízes, em sua grande maioria, eles concedem o benefício, digamos assim, com 70% baseado na inspeção. Exatamente. Porque você chega... O segurado rural ele não tem documentação completa, é impossível você encontrar documentação completa, então o juiz olha para a pessoa, olha para as mãos, né? Até na oportunidade o doutor Antônio fez uma brincadeira, né? Disse que o doutor Danilo disse certa vez que o juiz muitas vezes quer ser cartomante, né? Dê sua mão aí para eu olhar a sua vida. Mas tirando a brincadeira, é a realidade. A pessoa que trabalhou, principalmente no tipo de trabalho rural do estado de Alagoas, que você vai encontrar segurados rurais no Rio Grande do Sul, com outro perfil. Exatamente. Mas aqui no estado de Alagoas, normalmente o segurado rural tem a sua característica. Então, sem essas informações, realmente vai ficar muito mais difícil. Mas se os colegas, nas suas decisões, colocarem essas ponderações que o Dr. Nelson estabeleceu, vai nos ajudar bastante. Porque nós chegamos muitas vezes na audiência com uma decisão padrão lá, que não diz absolutamente nada do fato, e o juiz pergunta, e aí, doutor, tem acordo? A gente sabe, se a gente não fizer o acordo, o juiz vai dar 100% para o autor. E às vezes um mau acordo vai acabar sendo a melhor opção. Porque senão a gente tem uma péssima derrota, né? Porque E nesses casos, perdão, não paro, desculpa. Não, nós estamos primeiro. Porque eu já a impressão que o servidor vai colocar vai ser no despacho do processo. Porque não tem na entrevista, quando colocava... Não há mais o espaço, né, para entrevista. Vai ter que entrevista. ser na entrevista baseado no que ele viu nos sistemas, porque a pessoa não dá para... Da importância também do acesso ao sistema CRETA, né? Sim, claro. A gente sempre estimula os colegas a fazerem esse acesso, e muitas vezes na atuação nossa judicial, a gente descobre possíveis fraudes e encaminha para o MOB das APS. Ontem mesmo eu encaminhei uma solicitação de instauração do processo revisional. Tinha um processo em que eu estava atuando em Santana do Ipanema, fiquei acompanhando o desenrolar e a sentença judicial, em que o camarada, ele era um sujeito que estava postulando uma aposentadoria por idade segurado especial, e ele já tinha sido candidato a vereador. É uma outra base de dados interessante que foi bom até recordar, que é o Divulga Cande. Não sei se os colegas já ouviram falar, mas que é do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, é claro, você não vai pesquisar isso em todos os processos, mas quando você desconfiar que aquela pessoa, às vezes, tem um envolvimento político, já foi candidato, já foi prefeito, foi vereador, o que não é coisa tão rara assim, eu já peguei vários casos. Você vai lá no Divulga Cande, do jeito que se escreve, Divulga Cande de candidato. Põe lá no buscador lá do Google, ele vai remeter. Lá você vai pegar todas as eleições desde 2004, você vai ver o nome do camarada, você vai ver também a profissão que ele declarou para a Justiça Eleitoral e o patrimônio. Outro dia eu peguei um processo em que o sujeito estava pedindo uma aposentadoria por idade segurado especial e que ele já tinha sido candidato a vereador. Quando eu fui buscar o patrimônio dele, R$500 mil, o patrimônio que ele declarou para a Justiça Eleitoral. R$500 mil. Que eles não declaram na íntegra, com certeza não. Aí tinha lá 200 tarefas de terra, casa na cidade,
tinha caminhonete, moto, caminhão, um monte de coisa. Então, Porque assim, ainda vai passar por um sujeito desse que foi candidato a vereador e exerceu a vereança com esse patrimônio todo. E o mais interessante é que eleição a eleição, o patrimônio dele só crescia. 2004 para 2008 para 2012 para 2016. Ia numa progressão exponencial, doutor João. Então o sujeito que começou com um patrimônio que já não era pequeno, acho que 100 mil reais, passou de 500 mil. Atividade rural. Então, vai ver que esse patrimônio ele ganhou foi plantando milho e feijão, né? Então, certamente que não foi. Né? Aí, nesses casos, quando a gente identifica essas questões, muitas vezes tem lá o pleno do cônjuge e aí está lá, a pessoa recebeu um benefício segurado especial. Aí a gente aguarda a sentença vem numa improcedência, às vezes até com a condenação política de má fé, aí transitando em julgado, pega essa sentença, junto todos os elementos e envia para a APS apurar a concessão indevida do cônjuge. Então, é a importância de consultar o sistema CRETA para a gente ver se a pessoa já não deu entrada antes no outro benefício, já teve uma improcedência, porque é comum também. Você perde na justiça e depois vai numa outra PS para dar entrada. Então, a importância de consultar o CRETA quando você estiver habilitando o benefício da pessoa e muitas vezes do cônjuge também. Se sendo possível, conseguir identificar e entre os colegas tendo essa disponibilidade, consultar também no cônjuge, porque às vezes o cônjuge já teve uma improcedência, o juiz já negou a existência do regime de economia familiar, então aquele núcleo familiar tem o seu custeio, a sua manutenção, que provém de outra fonte de renda. Então, eu tendo uma sentença de procedência do marido, eu vou ter fundamento para negar administrativamente da mulher e vice-versa. Ou mesmo quando eu identifico um caso de uma concessão indevida, com a decisão judicial que eu tenho de um dos membros do casal, eu mando apurar o outro. Então, é um trabalho integrado da AGU e da Procuradoria. E a gente está aqui para compartilhar experiências, né, do pouco que a gente pode agregar, né, doutor? Claro. Mas principalmente, colher o conhecimento com vocês. A gente vem aqui aprender com vocês, não é verdade? Esse vídeo a gente faz uma edição e coloca lá no grupo, porque depois essas informações a gente esquece, né? Então, no momento em que você entra lá e escuta novamente, ou até mesmo se quiser divulgar, porque tudo isso é público, né? Nosso trabalho como servidor público, o nome já diz, né? Servidor público, o nosso trabalho tem que ser público. E a gente até aproveita o ensejo para divulgar. Temos um evento aí que está sendo planejado pelo Dr. Cariolano, com a ideia de fazer uma primeira apresentação em Maceió, mas os servidores que trabalham no sertão fica mais difícil para Maceió. Então a gente está pensando em fazer também em Arapiraca uma segunda etapa. Estamos aí trabalhando nisso, mas na pior das hipóteses, não conseguirmos fazer em Arapiraca, a gente vai filmar e vamos colocar também à disposição via internet, né? Porque a nossa ideia é trazer para esse evento procuradores que trabalham na área para dar todas as dicas que eles entendem que podem facilitar o trabalho do servidor que atua na concessão. A gente quer levar, se for possível, a gente já conversou com alguns juízes, para eles irem também, para eles passarem a visão da justiça, porque é importante o juiz dizer, olha, você tem a sua, digamos assim, na própria audiência, o juiz, ele mostra isso. Se você, INSS, não seguir nessa linha, eu vou conceder. Então a gente tem o pior ICJ do país. A gente tem o pior ICJ do país, que é o índice de concessão judicial. E isso depõe contra nós, porque mostra que o nosso trabalho, quando está sendo feito, está sendo totalmente corrigido. Então tudo que a gente faz, a justiça vai lá e modifica. Talvez o índice de benefícios rurais também aqui é bem maior, né? Pode ser por conta disso, né? Também. Uma das causas, né? Não é a única, mas é uma das causas. Uma das causas. Com certeza é essa, né? Então a gente está estamos trabalhando para tentar modificar essa realidade. É um trabalho difícil porque passa pelo convencimento, passa pelo servidor se sentir também seguro, porque a gente não vai tentar... A legislação deixa a gente vulnerável. Exato, aí a gente mostra nessas aulas que a IN do INSS não é a Constituição Federal. A IN do INSS não pode modificar outras fontes do direito que têm hierarquia superior. E uma das fontes do direito que tem uma hierarquia fortíssima hoje é a jurisprudência. O Supremo Tribunal Federal, quando se manifesta em algumas matérias, né, a interpretação que ele dá lá é vinculante. Então, é importante a Procuradoria ficar compartilhando essas matérias com repercussão geral para que a administração possa ir se atualizando e a gente possa caminhar, digamos assim, numa toada que seja consentânea com o entendimento da justiça. Porque, do contrário,
é como se a gente estivesse cobrindo o santo e a justiça vai lá e descobre. E a gente vai lá quer cobrir e ela vai lá e descobre. Não, o correto é esse. E a Constituição dá para eles um poder muito grande. Nós vivemos hoje praticamente uma república dos juízes, né? Até o presidente da República, se ele editar um decreto, um juiz federal pode ir lá e revogar. Então, essa é a nação que nós criamos. O Brasil foi criado em 1988 com a Constituição. Então, a gente não pode descumprir a Constituição. Então, esse é o nosso trabalho para tentar, digamos assim, conscientizar os servidores e, ao mesmo tempo, tentar dar a nossa contribuição para o país que a gente mora, né? A nossa previdência um dia vai ser nossa também, né? A gente, nas conversas informais que temos, muitos servidores colocam realmente essa grande, digamos assim, dúvida. Será que eu vou ter aposentadoria? Será que quando chegar a minha vez o país ainda vai estar conseguindo pagar suas contas? É aqui só uma experiência pessoal. Eu fui a Portugal alguns anos atrás e Portugal estava vivendo a sua pior crise e alguns aposentados simplesmente não estavam recebendo. Eles entraram na justiça, passaram a receber a metade e aí o que aconteceu? A justiça portuguesa na União Europeia disse: se você não tem recurso, você não é obrigado a pagar. Nós não estamos mais naquela época em que a pessoa era vendida no mercado, né? Se ela não tinha como pagar suas contas, o que acontecia na época da escravidão? A pessoa ia lá, seus familiares eram vendidos e tudo, para pagar a dívida. Hoje não existe mais isso. E o país também está dentro dessa mesma, digamos assim, essa mesma realidade. Se a gente não fizer a nossa parte, a Previdência vai quebrar, o país quebra junto, e aí ficaremos como o Rio, né? Que ficou alguns meses sem pagar salário de servidor, Rio Grande do Sul também na mesma situação, e a gente não quer isso. E por isso que a gente está fazendo nosso papel e agradecemos muito por vocês nos ouvirem. Né? Isso só existe porque vocês têm essa paciência de nos escutarem. Muito obrigado pela atenção. Doutor Nelson, quer dar alguma palavra final? Gostaria, doutor, aproveitando sempre que o doutor falou em servidores públicos, uma última plataforma que eu recomendo aos colegas consultarem é o portal da transparência, tanto do Estado de Alagoas, quanto também dos municípios. É extremamente comum a gente descobrir situações em que a gente vislumbra que um dos cônjuges exerce essa atividade como servidor público. A gente vai lá, consulta no site do portal da transparência do Estado de Alagoas, e a maior parte das prefeituras, dos municípios, elas têm também portal da transparência. Lá você vai, com certeza, descobrir a remuneração de determinadas pessoas e, às vezes, até para fim de habilitação do LOAS. Eu tenho até um exemplo prático, eu já compartilhei essa experiência com o Dr. João, de um sujeito que estava recebendo um LOAS, né, num APS da capital, e uma pessoa, sabendo da minha atuação como procurador, veio me falar isso daí. Eu fui pesquisar no site do portal da transparência do Estado de Alagoas e descobri que esse sujeito que recebia um LOAS idoso, em verdade, era um militar da reserva da PM do Estado de Alagoas, com vencimentos superiores a R$5.000. Então, uma situação extremamente absurda, né? Então, nós instauramos um processo revisional, esse sujeito teve o benefício cessado, naturalmente sabendo de que estava praticando um ilícito, não apresentou defesa e foi encaminhado para a cobrança judicial. E a informação, até só para ter o feedback, dar o feedback dos colegas, a informação que eu tenho é que esse sujeito, além de ser militar, ele era um sujeito proprietário de vários imóveis. Como se fala na linguagem popular aqui no nosso Nordeste, dono de um arruado de casas, né? Então, o patrimônio esse sujeito tinha e estava lesando o erário, lesando o contribuinte e a sociedade. Então, para a gente prevenir esse tipo de coisa, é importante a gente consultar essas bases de dados e até um projeto que a gente já vem debatendo, não é, doutor? Buscar essa integração com os regimes próprios, para que a gente possa acessar as bases de dados deles e eles também as nossas. Porque muitas vezes, se você tem um servidor público, está afastado, estadual ou municipal, recebendo seus proventos como aposentado por invalidez, e em verdade ele está trabalhando na iniciativa privada. Isso é extremamente comum. Então, é uma troca de experiência, um compartilhamento de base de dados, que eu acho que é extremamente salutar para o regime geral, também para os regimes próprios e, em última instância, para a sociedade também, doutor João. Segurança para o servidor também. Certamente. Na hora de decidir, né? Então, doutor João, eu me sinto muito recompensado, agradecido pela acolhida dos colegas e sempre nos colocando à disposição. Como eu costumo dizer, o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso respeito por esses servidores valorosos aqui, que carregam a Seguridade Social nas costas, com muito empenho, com muito profissionalismo e com muito entusiasmo. Muito obrigado.
Obrigado. Agradecendo. Alguém quer dar alguma palavra? Tá tudo bem? Só agradecer a visita, né? Esperamos que ela se repita, né? Que é bom a gente saber que a gente está sendo cuidado, né? A gente saber que a gente pode recorrer a alguém e nós estamos acompanhando. Os meninos não estão no grupo, mas eu e o José, a gente está e a gente vê a presteza das informações que quando os colegas questionam, né? Está ajudando bastante a todos nós. E agradecer duplamente, né, pela ajuda hoje de manhã, né, com o nosso... O abençoado. Não, o abençoado. Só abençoado. O abençoado. Ele ainda mais amaldiçoado. Que nos visita todos os dias aqui. E esperamos que os laços se estreitem cada vez mais, né, a cada momento a gente vê que isso tá fluindo muito bem. Eu já estou praticamente saindo, né? Mas já passei por várias outras ocasiões com a Procuradoria que a gente não tinha esse diálogo, né? Como tem hoje. E acho que deu muitos frutos, né? Frutos bons, né? Que tem ajudado bastante os meninos aqui na hora de decidir um processo, definir um processo. E que esse evento que estão planejando aí, que realmente aconteça, que aconteça em Arapiraca, porque vai ajudar bastante a gente aqui a decidir os processos. E que sejam convidados a todos os servidores, porque o que a gente está vendo no sistema GET hoje, essa questão de exaurir todos os atos do processo, a gente vê que está se perdendo um pouco, não deveria, mas a gente vê que isso está acontecendo. Processos, infelizmente, processos sendo indeferidos aí sem o mínimo critério. A gente já viu alguns casos. Não vou generalizar, porque a gente tem servidores muito bons. O daqui, os meninos, eu tiro o chapéu para todos eles. E eu assino embaixo. E eu agradeço, eu agradeço a equipe que a gente tem aqui. Mas, infelizmente, a gente vê algumas coisas que não deveriam estar acontecendo. E essas ações da Procuradoria, eu acho que vêm engrandecer o nosso trabalho, nos ajudar e nos fortalecer também. Né? A gente sabe que a gente poder contar com alguém na hora de necessidade, isso é muito bom. A gente se sente acolhido. Muito obrigada. E voltem sempre. Mais alguém quer dar alguma palavra? O Elvio já trabalhou. Não, só sei, eu conheço a estrutura da PIF, pelo menos aqui em Arapiraca, sei da competência dos procuradores, dos servidores que trabalham lá, e sei também as dificuldades, né, de você ter que analisar, tanto dos dois lados, né, tanto da gente aqui que analisa o processo, agora, um limite de tempo para a gente, para um prazo curto, pela demanda, pela quantidade de processos que estão na fila, e também lá na Procuradoria, né, que às vezes pega um processo que falta o embasamento, foi mal indeferido, digamos assim, e chegar na... Às vezes até foi bem indeferido, o Elvio, mas às vezes os elementos não estão ali no despacho. Exatamente. Às vezes foi bem indeferido e a gente manteve. Exatamente, mal fundamentado. Isso. Né? Mas a gente também tem outra questão também, eu acho que vem o outro lado. Uma ausência de fundamentação. A questão da fundamentação. Às vezes a gente fica com as mãos atadas, porque nós nos baseamos na IN, né, para conceder ou indeferir. E às vezes a gente falta aquela fundamentação baseada na IN para negar um processo que está cheio de documentos que apontam para o exercício da atividade rural, por exemplo, mas que a gente sabe pelo perfil ou por um outro documento, por exemplo, é um processo em que a carteira de habilitação do cidadão tem apto para o transporte remunerado. Né? Pois é, mas ele está repleto de documentos que apontam para isso. Interessante você colocar esse ponto, porque eu lembrei de um outro caso. É sempre um caso que vai me surgir. Outro dia eu peguei um camarada, tá pedindo benefício como segurança especial, e ele negava, dizendo que não dirigia, que não existia atividade remunerada. Eu fui consultar a carteira dele no Detran e tinha lá categoria A para motocicleta e D para veículos de maior porte. E tinha lá multado pela prática de infração. Aí tinha a descrição da infração. Exercício do transporte remunerado irregularmente. Então, a prova estava lá no site do Detran. E é uma consulta aberta. E no caso desse, uma entrevista, a gente derrubava. Exato, uma entrevista a gente derrubava e agora vai derrubar falta como? entrevista. E assim, ele é o proprietário, porque tem ITR, tem tudo.
Ele declara Tá lá. que tem a declaração do trabalhador rural agora, em que ele diz que não trabalhou. Uhum. O fato de ele estar apto também não significa que ele tenha trabalhado, né? Então a gente fica às vezes convocados para fundamentar o indeferimento da condição. Às vezes a gente Na tem que justiça, uma CNH dessa daí por si só já baixa para juiz julgar improcedente. A gente é Mas como é que é? A gente complicado. já tem conceder. A gente fica mais complicado por causa, entendeu? Mas é isso. Uma Esse pesquisa, é o dono uma da pesquisa ajudaria a gente, não podemos. A pesquisa está proibida, né? Está proibida, Tá proibida há também. muito tempo, né? Aí a gente verdade. fica de mãos atadas. Sem entrevista com vizinhos, Miscelânea sem da Lila. entrevista, sem pesquisa, Verdade. então a gente às vezes fica tudo Nesse de mãos atadas. Eu sei que o foco é justamente a questão, os benefícios que são indeferidos que vão para a justiça, mas às vezes a gente fica, não chega nem a ser indeferido porque a gente fica até compelido a conceder pelo tanto de provas documentais, né, e a falta de embasamento jurídico, no caso da IN, para fundamentar a nossa decisão, Esse fundamentar um processo eventual está indeferido. contigo ainda? É comigo. Tá Tá. com você? Pronto. Se você quiser formular uma consulta, eu posso responder. Aí, no Pronto. caso desse de dúvida, eu vou dar minha opinião. É claro, como o doutor sempre diz, não é vinculante, mas pode ser um elemento Com certeza. de prova, E né? vai servir para futuras decisões também para a gente assim. Pois não. Miscelânea da Lila, querem dar alguma palavra? Tá tudo certo? No momento, foi de fato muito proveitoso esse momento aqui. Foi muito bom ouvir vocês, porque assim, a gente se prende à legislação e muitas vezes a gente vê no processo coisas gritantes, detalhes assim que apontam para que aquela pessoa exerce outra atividade e a gente se prende porque a gente fica pensando, a legislação determina, a gente tem documentos contemporâneos no processo e a gente fica às vezes com medo ou com receio de se pegar esses detalhes assim e fundamentar, mas ter assim a documentação contemporânea e com esse índice de indeferimento do Estado, né, que é muito grande, a gente fica numa situação insegura. Claro. Então foi bom ouvir vocês, porque a gente aprendeu, a gente conseguiu assim, pegar informações importantes que vai nos ajudar nas decisões, principalmente dos rurais, que aqui é 80% quase dos processos, né? Agora não, né? Que a nível de Estado a gente Mas o que a não gente pode nem mais recepciona, dizer basicamente, de isso, 80% a 90% é rural. Então, a gente precisa desse apoio de vocês, a gente saber, pra gente, quanto mais conhecimento, melhor, para melhorar o nosso trabalho. Claro. A senhora tem alguma... Também agradecendo a sua paciência dos ouvir. Doutor, vamos deixar esse negócio de senhor e doutor. Proveitoso. O presidente proibiu, né? Não pode mais falar. Foi Tá muito certo. bom, foi muito proveitoso. A gente aprendeu muito, né, com vocês. Tá certo. Tem consulta, muitas consultas, pode... Né? Apesar de que eu não trabalho com o Goethe ainda, mas... Nem Bom, sei, mas tá- é importante. Mas está à disposição da Previdência. mas Ela trabalha na atualização, tá? Não trabalha com concessão. Pois muito obrigado a todos e um excelente restante de dia para todos vocês e para vocês que nos assistem também.